Este é o podcast Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo. Olá, ouvintes. O personagem de hoje é Alexandre o Grande e nosso convidado é o professor Henrique Mondanez de Santana, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em Metafísica da UNB. Eu sou Gustavo Gomes e junto comigo para essa entrevista está a Gabriele Cornelli. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Gabriele. Boa tarde a todos. Muito bom, Henrique, ter você aqui no nosso podcast Arcai. Você é um colega aqui de universidade e a gente queria um pouco saber, especialmente para quem está nos ouvindo, da tua trajetória, o que te levou a virar um historiador, primeiramente, um professor de história antiga, um classicista. Conta um pouco para a gente da tua trajetória acadêmica. Claro, com prazer. Bom, eu confesso que me interessei por história, no primeiro momento, pelo contato que tive com meu pai, que não era historiador, mas era um apaixonado por história e sempre tinha algo a dizer, principalmente com relação à história política e ao que ele acreditava ser um grande personagem da história. Então, havia sempre conversas a respeito de Alexandre ou de outros Napoleões, digamos assim, de outros tempos, né? Ele entendia dessa forma também, como outros historiadores do século XIX também, né, entendiam Alexandre como uma espécie de Napoleão da antiguidade, né? Meu pai via já na década de 80 ainda dessa forma, né? Então, como nós conversávamos muito sobre história, eu acabei me enveredando por esse lado, né, e me interessando por história. E já no início da minha graduação, eu tive a sorte de ter uma professora que me marcou bastante, né, a professora Ana Teresa Gonçalves, romanista de primeira linha, e então fui me interessando por história antiga, até que decidi já no segundo ano da graduação, no final do primeiro ano da graduação, na verdade, isso lá em 2002, eu acho, avançar nos meus estudos com história antiga mesmo, né? Portanto, eu desde o segundo ano de graduação já sabia que gostaria de me dedicar mais à antiguidade clássica, né? Uma vocação precoce, então, para a antiguidade clássica, graças à querida Ana Teresa. Sim, isso foi lá na Universidade Federal de Goiás, né? Isso. Foi na UFG, em Goiânia, no campus situado em Samambaia, num bairro, acho. Já confesso que não me lembro o nome, Samambaia ou Itatiaia, há tanto tempo, mas era no campus, portanto, da UFG, onde ficava alocado o curso de História, né? A famosa Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, a FCHF. Começou ali, então, sim, com ela. Conta um pouco, você estava conversando com o seu pai, conta um pouco dessas conversas históricas, digamos, com seu pai. Qual era o contexto delas? Por que você tinha esse tipo de conversa com ele? Bom, meu pai sempre gostava de conversar sobre essas coisas, né, com quem quer que fosse, e especialmente comigo. Ele era professor de inglês, né, entre outras coisas, e de fato me incentivava muito a me dedicar a qualquer tipo de aprendizagem, assim, de conhecimentos humanos, digamos assim, né? E, portanto, sempre que podia, nós conversávamos, sempre que podíamos, conversávamos sobre essas coisas. Então, geralmente se dava em conversas de final de semana, assim, num almoço ou coisa do tipo. Era por ali. Muito legal, muito legal. Eu ia até te perguntar se seu pai era historiador, mas você já respondeu, né? Não. Era um apaixonado por história, mas não era um historiador de formação. Eu costumo brincar dizendo que era um historiador, mas era um historiador diletante, né? Não era um historiador profissional. Muito legal. E, inclusive, isso que você mencionou, né? Você falou sobre o modo como, né? Um pensamento meio do século XIX, né? De pensar que o Alexandre era uma espécie de Napoleão da antiguidade, né? Muito curioso como é muito fácil, né, para a gente projetar, né, o que a gente pensa para o passado, né? Assim também dizia o historiador português, o Oliveira Martins, né? Também classificava Alexandre dessa forma e outros, muito embora não tenham talvez usado essas palavras, enxergavam dessa maneira, né? Há inclusive um livro bastante conhecido nos Estados Unidos, mas pouco difundido no Brasil, de um historiador
aposentado, não sei se ainda vivo, da Universidade de Washington, o Arthur Ferrell, né? Que trata da evolução, ou desenvolvimento da arte da guerra no mundo antigo, e ele termina com um último capítulo que faz paralelos entre Alexandre e Napoleão, né? Então é bastante interessante isso, e de fato é uma via muito comum, né, na historiografia do século XIX, e mesmo depois ainda encontra alguns ecos na historiografia do século XX, principalmente aquela que se dedica mais à história militar, né? Então, meu pai, com certeza, ecoava também, né, esse tipo de percepção, que obviamente não é mais a minha, mas por um tempo na minha infância / adolescência foi, né? Mas, de todo modo, é muito legal, né, esse interesse e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, a gente vai falar de Alexandre daqui a pouco, mas vamos entrar direto, né, vamos entrar mais profundamente, mas hoje, você, né, o seu foco de estudo é Alexandre, ou você também trabalha com outras questões, né? Quais são, assim, os temas aí que te provocam nessa área? Uhum. Eu comecei a me interessar mesmo, na verdade, por história militar, né? E, portanto, na graduação tive um momento em que eu vislumbrei a possibilidade de estudar gladiadores no mundo romano, e aí depois eu decidi migrar para outras áreas mais ligadas à biografia histórica, e, portanto, foi me sugerido que eu avançasse uma pesquisa sobre Alexandre e César. E assim eu comecei a graduação, depois no mestrado eu caminhei para a historiografia helenística e para as guerras púnicas, até que no doutorado eu quis retomar, né, a discussão sobre Alexandre de alguma forma, Alexandre e o mundo helenístico, e mais particularmente o que nós classificamos ainda como o Ocidente helenístico, que seria a porção oeste, né, do Mediterrâneo, no período helenístico, pós-Alexandre Magno, então, e desenvolvi uma tese mais ligada às emulações de Alexandre, tanto no campo político quanto no campo militar, na Sicília grega e na Cartago helenística, respectivamente. E aí, claro, diante disso eu pude perceber como o serviço mercenário, né, grego, particularmente, desempenhou um papel muito relevante nesse tipo de releitura, digamos assim, né? Porque as emulações políticas, elas passaram sempre nesse período por uma adaptação da monarquia de tipo helenístico, ou seja, aquela que deriva, né, de alguma forma, da monarquia pessoal criada por Alexandre, construída por Alexandre durante a expedição asiática. E as emulações militares, por sua vez, derivam em boa medida, em larga escala, das técnicas, táticas, enfim, estratégias também que foram desenvolvidas no Mediterrâneo pós-Alexandre, né? Tanto no Oriente helenístico quanto no Ocidente helenístico. Diga. Claro, Henrique, já vamos voltar a falar de Alexandre, inclusive acho que, se você me permitir, já vou dar um furo de reportagem, né, porque claro, em breve sairá algo novo de sua parte, mas antes de chegar no Alexandre, eu gostaria que você contasse de um aspecto que eu conheço um pouco da tua trajetória acadêmica, que é o grupo Animalia também, e essa sua dedicação aos estudos sobre os animais também no mundo antigo. Se você pudesse contar alguma coisa, tenho certeza que vai ter gente interessada nisso. Sim, sim. Então, porque aí depois do doutorado eu continuei com os meus interesses de pesquisa mais ligados ao mundo helenístico, né, a Alexandre e o mundo helenístico romano, se assim devemos classificar, e mais recentemente, portanto, eu migrei um pouco os meus interesses de história militar para a história política, né, e mais recentemente ainda, uma colega de departamento, minha amiga também, a professora Camila Condilo, apresentou a ideia, juntamente com o professor Pedro da UFRJ, de um grupo de pesquisa sobre interações entre humanos e animais na antiguidade, os Human Animal Studies, e esse é um grupo, na verdade, que é tocado pelos dois, né, que conta com a minha participação, mas é um grupo liderado pelos dois, né, mais assim na ponta da lança, digamos assim, e é um grupo muito promissor, creio eu, sim, porque aborda um tema pouco discutido, né, ainda no Brasil. Certamente. Tenho certeza que ainda conversaremos mais sobre isso. Quando o Potris Arkai deixar de ser especista e começar a se dedicar também aos animais no mundo antigo.
Gustavo, eu acho que Mas daí a gente vai ter que ver como é que eles se denominavam, né? Para a gente poder dar o nome deles nos episódios. Certamente, mas fora a brincadeira, que eu acho que é uma brincadeira até um pouco simpática no fundo para essa discussão, eu acho que de fato esse grupo que vocês fundaram está abrindo todo um leque de discussão, tanto historiográfica quanto política mesmo, né? E que está fazendo, e certamente terá frutos super interessantes. Gustavo, eu passo a palavra para você para continuar a entrevista. Henrique, vamos então entrar um pouco já no Alexandre. A primeira coisa que a gente até se perguntou antes de começar, né, que eu acho que pode ser uma dúvida geral, como é que a gente deve, ou como se refere, né, ao Alexandre, né? A gente chamou ele de Alexandre o Grande, mas tem outros nomes, né? Só para comentar, né, no episódio anterior a gente falou do imperador Otávio Augusto, que tem uma porção de nomes. O Alexandre tinha um monte de nomes assim, ou isso é uma moda romana? No caso do Otávio Augusto, ou do Augusto, simplesmente, né? Isso se deve ao fato de que ele concentrava em si, né, poderes de diversas magistraturas, e pelo fato de que ele não podia realmente usar o termo rex, né? Então daí a confluência de vários termos. No caso do Alexandre era um rei macedônio, né? Então muito frequentemente nas fontes nós vamos encontrar simplesmente rei Alexandre, né? Em algumas fontes aparece já com o epíteto Alexandre Magno, como em Quinto Curcio, né? Mas creio que nós podemos chamar simplesmente de Alexandre III da Macedônia, ou Alexandre Magno, se quisermos, ou Alexandre o Grande. Se formos fazer isso, então, é muito importante que nós entendamos o que é que queremos dizer com grande, né, ou magno, porque aí, com certeza, feita essa ressalva, não corremos o risco de retratar Alexandre mais uma vez a partir das suas virtudes e da posterior corrupção moral, né, durante a sua estadia no Oriente. É uma visão bastante antiga e que ainda se repete na historiografia, infelizmente, né? Então eu prefiro dizer simplesmente Alexandre, ou Rei Alexandre, ou Alexandre III da Macedônia, qualquer uma dessas formas cai bem. E já que você mencionou, né, até, desculpa, Gabriel, qual que é a problemática em torno desse grande aí que a gente tem, né? Sim, a problemática é que muitas vezes os historiadores resumem, né, a experiência macedônica à conquista militar, né, e aí ignoram, por exemplo, o fato de que Alexandre é grande para quem, né? Certamente para os iranianos não foi, né? Então há uma discussão posta já na documentação que o historiador tem à disposição sobre o papel que Alexandre de fato, né, teve durante essa conquista militar. Nas fontes greco-romanas, né, incluindo a Vulgata, por exemplo, a tradição vulgar, né, aquela que remonta em última instância com o que nós temos à disposição a Diodoro e Quinto Curcio e até Justino, nós temos sempre uma dupla apresentação de Alexandre, né, de um rei bastante moderado, né, bastante acertado nas coisas que faz, visionário, né, num primeiro momento, até que depois da derrota do grande rei, né, depois da derrota de Dario, esse mesmo Alexandre passa a se mostrar cada vez mais excessivo, como se o poder o poder supremo, o poder absoluto, o tivesse corrompido, né? Então, nessa dupla apresentação é que se coloca, é que se insere, né, o epíteto de grande. Portanto, é algo resumido à experiência militar. Já em outro conjunto de fontes, quando nós caminhamos, por exemplo, para a Apocalíptica Persa, Alexandre é apresentado, na verdade, como Alexandre o Maldito, né? Tanto alguém que foi amaldiçoado, digamos, pelos deuses e que trouxe miséria e destruição, né, para o mundo. Portanto, a questão do grande, né, do epíteto, aí, se resume basicamente ao fato de nós sabermos exatamente o que queremos dizer com isso, né, e quem é que o considera grande, né, a partir de que critérios. Eu acho que essa é mais a problemática. Muito interessante, Henrique. Se vê o motorzinho, digamos assim, do historiador funcionando por trás desses nomes, né? Você conseguiu descrever
um olhar, assim, um ponto de vista de 360 graus, né, sobre a personagem. Você vê quem acha que ele é bom, quem acha que ele é ruim, e como se constrói a narrativa. Achei super interessante, eu aprecio muito, desde sempre, o trabalho dos historiadores por esta clareza também, né? Que é uma clareza que tem a ver com uma personagem, neste caso, que é uma personagem que já passou, saiu dos livros de história também, né? É uma personagem que tem a ver com a história de Atenas, antes da história de todo mundo conhecido na época, né? E, portanto, passa também pela história da filosofia ateniense, né? Então, o pessoal, como a gente que estuda filosofia, olha para Alexandre como alguém que teria sido, por exemplo, fundamental para a derrota de Atenas e com ela de uma geração inteira de filósofos, digamos assim, da democracia ateniense. Conta um pouco este momento inicial. Como é que um macedônio consegue fazer tanto estrago? Pois, bom, essa pergunta ela apresenta uma série de desdobramentos, né, interessantes. O primeiro deles, eu acredito que seja o fato de nós não termos tanta clareza assim, mesmo nas fontes antigas, sobre o que era um macedônio, né? O macedônio seria um sujeito semi-helenizado ou um quase bárbaro, né? Bárbaro, nos termos clássicos, não era, né? Mas também não era um grego do universo das polis, era uma coisa na fronteira, era um sujeito que ficava realmente na fronteira do mundo grego, né? Então, havia tanto elementos que podiam helenizar um macedônio, quanto elementos que podiam simplesmente classificá-lo como na fronteira do mundo grego, né? Então, o contexto histórico aí é o contexto pós-guerra do Peloponeso, né, no momento em que já se experimentava uma rápida hegemonia política tebana e um mundo de cidades gregas completamente dilaceradas pela Guerra do Peloponeso, né? O próprio Aristóteles, né, que diz, por exemplo, de uma crise política e moral em Esparta, dado o baixo número de cidadãos aptos para o combate, né? Então, Henrique, Aristóteles, inclusive, que teria sido, segundo algumas fontes, o próprio preceptor, né, de Alexandre. Perfeito, perfeitamente. Henrique, eu queria ouvir mais sobre essa relação, inclusive, de Aristóteles com Alexandre e esse momento formativo, mas nós temos que chamar aqui, o Gustavo me lembra que temos que chamar para o intervalo, então claro. já voltamos para falar sobre isso. Muito obrigado. Claro, imagino. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai, com ch.unb.br. Estamos de volta à nossa conversa com o professor Henrique Modanês de Santana no podcast Arcai. Henrique, antes do intervalo, você comentava sobre a relação entre Aristóteles e Alexandre. Quer pegar de volta desse ponto? Sim, claro, pode ser. Eu dizia, na verdade, que a relação, né, dos macedônios com o mundo grego era sempre muito tensa, né? E isso se deve ao fato de que o mundo grego experimentava um momento de crise por conta do resultado, né, da Guerra do Peloponeso e dos desdobramentos desse resultado. Então, depois de Filipe, que levou mais a sério essas intervenções no mundo grego, é que surge a figura de Alexandre, lembrando que Filipe foi assassinado, né? Ninguém sabe muito bem em que tipo de conspiração, mas certamente uma conspiração que o matou. Então, a partir daí, né, é que Alexandre surge como figura, digamos assim, mais hegemônica no mundo grego. Antes disso, no entanto, o próprio Filipe, pai de Alexandre, com quem ele tinha uma relação particularmente tensa, né, já havia cuidado de alguns aspectos da educação do filho, né? Um desses aspectos diz respeito à proximidade, né, que Alexandre tinha com Aristóteles, né?
Portanto, era disso que nós estávamos falando, e essa é uma relação muito explorada nas fontes antigas, né? Principalmente nas biografias. O Plutarco, todo mundo conhece, né? A Vida de Alexandre, escrita por ele já no século II da Era Comum, enfatiza, por exemplo, o fato de Aristóteles ter dado a Alexandre uma versão comentada, anotada da Ilíada, que o Alexandre carregava para todos os lados, e outras coisas do tipo. Mas isso tudo diz respeito a uma apresentação de Alexandre quase que como rei filósofo, né, num primeiro momento, bastante moderado, virtuoso, até que depois fosse corrompido pelo Oriente, né? Então, essa ideia da corrupção pelo Oriente, eu gostaria de voltar para ela, porque é quase que um padrão na construção da historiografia, né, e do pensamento antigo, e que ainda, na verdade, infelizmente subsiste muito nos nossos dias, né? Mas eu queria pegar esta imagem, Henrique, do Alexandre carregando um livro nas mãos, e queria te perguntar algo que me parece muito interessante para nós todos que somos apaixonados pelo mundo antigo, pela leitura. Qual é a relação de Alexandre com o museu ou biblioteca de Alexandria? Eu li algumas coisas sobre isso, especialmente do Luciano Cânfora. Eu fiquei muito interessado em entender em que medida, de fato, Alexandre é fundamental para essa construção de uma cultura grega, mas que está aberta ao Oriente. Perfeito. A fundação das diversas Alexandrias, né, por Alexandre, a fundação com certeza é um recurso estratégico muito importante para a dominação política, né, e para o avanço de uma expedição militar. São postos avançados no primeiro momento, depois ganham característica de cidades, né, e que são colonizadas quase sempre, não apenas, mas quase sempre por mercenários gregos, né, de origem grega. Então, os mercenários, nesse contexto, eles são importantes agentes colonizadores, né? E no caso de Alexandria, do Egito, né, ninguém sabe muito bem, as fontes não são muito... não tem muita certeza sobre o que veio primeiro, se a fundação de Alexandria ou a visita ao oráculo de Amon-Zeus, né? E também no Egito. Então, o fato é que, nesse momento, a fundação de Alexandria representava, independentemente da ordem, né, que tenha sido fundada, a fundação de Alexandria representava uma decisão estratégica, sobretudo político-militar. Depois da morte de Alexandre, com a fundação, com a formação, das dinastias helenísticas, ali a partir de 308, 307, né, com a coroação dos diádocos, dos sucessores de Alexandre, né, é que o Egito Lágida, portanto, já Egito Lágida, ou Ptolomaico, começa a ganhar maior destaque no mundo helenístico, né? E aí é que se insere, portanto, a discussão sobre o museu ou sobre a biblioteca de Alexandria, né? Que fazia parte de um complexo maior que nós chamamos de museu. Isso provavelmente se deu já com Ptolomeu II, já não é sequer com o primeiro, portanto já é no século III, né? Antes da Era Comum, ou antes de Cristo, tanto faz, e é a partir daí que há um crescimento mais exponencial na relevância, né, de Alexandria do Egito no mundo antigo. É a partir daí que ela se transforma numa espécie de centro, né, cultural, digamos assim, do mundo mediterrâneo. Então, a relação que Alexandre tinha com a cultura helênica, né, digamos assim, era uma relação de proximidade, mas, creio eu, sem esse aspecto visionário, não é, que muitas fontes gostam tardiamente de atribuir a Alexandre, e mesmo a historiografia também, né? Então, em parte da historiografia, nós falávamos lá no início, né, do século XIX ainda, atribuía-se a Alexandre uma relevância muito próxima, né, em termos de filosofia da história, que era característica, por exemplo, do herói revolucionário do Hegel, né? O sujeito não sabia muito bem, não concebia a relevância, o significado histórico das suas ações, mas ainda assim transformava o mundo inteiro. Então, essa é uma interpretação muito posterior, né? E que é forçada, penso eu, na interpretação histórica de Alexandre. Por isso é que é sempre bom ter cuidado com essas extrapolações, né? Certamente. Que Alexandre tinha pela cultura helênica, ou por uma cultura universal, ou coisa do tipo, né? Na Inglaterra... Queria te perguntar uma coisa, porque justamente uma coisa que às vezes me parece meio estranha, né? E olha que, assim,
por intuição mesmo, né? É que ele morreu relativamente jovem, você deve ter as datas aí, eu não tenho de cabeça, mas e foi uma expansão extremamente rápida e que não parece que assim, me parece muito estranho que tenha sido possível consolidar, ainda enquanto ele estava ali vivo, direito esse poder, né? Você mencionou né, essa colonização por mercenários, né? Mas que controle que o Alexandre teria sobre isso, né? Sei lá, ele pode ter usado, de repente, alguma infraestrutura do Império Persa, mas mesmo assim, né? Como é que era essa organização dessa coisa que surgiu, de repente, do nada, assim, enorme, Sim. né? A logística do exército macedônico era, de fato, muito apurada, né? Nós sabemos disso por conta da extensão mesmo da conquista militar, né? E do sucesso da empreitada militar. Agora, eu costumo sempre brincar que o Alexandre não construiu um império, não é? Ele saqueou um império que já existia, já estava em pleno funcionamento, muito embora o seu imperador estivesse relativamente balançado já, né? Então, é o caso específico, né, da Batalha de Gaugamela ou do eclipse, né, lunar que antecipa a batalha, que já anunciava, de acordo com os conhecimentos de astronomia / astrologia da época, né, o fim de uma dinastia. Então, o Alexandre, de fato, ele se apropria muito da estrutura, principalmente de comunicação, né, do Império Persa. Né? Esse é um dado importantíssimo. O controle que ele tinha sobre as cidades que fundava, eu diria que era provavelmente mínimo, né? O Alexandre desconfiava bastante, ao contrário do que se pensa, de persas que passavam para o seu lado durante a expedição, por isso que a maioria dos oficiais responsáveis pelas guarnições, ou mesmo pelas cidades fundadas ao longo da expedição asiática, a maioria é de gregos, né, ou macedônios, aí eu estou generalizando um pouco, né, mas de não persas. Né? Então é natural que dessa maneira nós vejamos o pouco controle que, na verdade, ele exercia sobre tudo isso. E há um evento digno de nota, mais adiante na expedição asiática, né, que é o saque do tesouro real pelo próprio tesoureiro de Alexandre, o Árpalo, né, e pega uma quantia significativa do tesouro e vai embora, vai direto para Atenas pedir asilo, né? Asilo em Atenas, exatamente. Exatamente, fugindo de Alexandre. Essa desconfiança que Alexandre tinha com os povos outros, digamos assim, né, na expedição asiática dele, não impediu, por exemplo, que ele realizasse vários casamentos com mulheres dos vários reinos e dignatárias, enfim, né? Como é que qual é o sentido desses casamentos? Sim. Então, na historiografia que eu mencionei anteriormente, ou no século XIX, mas mais particularmente numa historiografia britânica do século XX, né, que tinha à frente um sujeito chamado William Tarn, entendia-se que as bodas de Susa, né, que são esses casamentos, essa sequência de casamentos em 324, ou outras uniões, ou a inserção de persas nas fileiras macedônicas, tudo isso indicava uma espécie de visão de mundo completamente diferente, à frente de seu tempo, e alguns diriam até superando a própria visão que o Aristóteles tinha legado a Alexandre, né? Mas essas são interpretações posteriores que forçam, eu acho, um grau de amadurecimento, esclarecimento, talvez, que não cabe a um macedônio do nível de Alexandre. Então, provavelmente, que pensava como Alexandre, provavelmente essas uniões todas, né, dizem respeito mais à necessidade política mesmo, de manter um império em funcionamento. Então, uma discussão que se retira disso, por exemplo, é o fato de não se ter clareza sobre se Alexandre pretendia suceder os Aquemênidas como um deles, ou nada disso, né? Ou se ele realmente queria criar uma monarquia pessoal completamente diferente daquela dos Aquemênidas, muito embora tenha se utilizado de diversas ferramentas que pertenciam à cultura aquemênida, digamos assim, né? Então, eu diria que o mais provável de fato, fosse um general, né? Um rei, antes disso, mas um general muito bem sucedido na empresa militar, aconselhado por tantos outros, e que se servia de mecanismos de dominação política como esse dos casamentos, né, que cumpriam uma função mesmo de dominação, né, de manutenção
do poder que havia obtido recentemente e, sobretudo, de legitimidade, né, das ações, porque não é uma terra, digamos assim, conquistada por tradição ou por mecanismos legais, né? É uma terra, sobretudo, conquistada pela lança, por isso que no período helenístico se desenvolveu um princípio, né, muito marcante para a época, conhecido como Dorectetus Hora, né? Então, a terra conquistada pela lança ou vencida pela lança, né? Isso é uma herança direta da expedição asiática de Alexandre, uma expedição bastante violenta e que lançava a mão, claro, também dessas ferramentas todas para fins de legitimação e de dominação política. Portanto, eu penso que é algo mais pragmático, às vezes, do que visionário, né? Como nós tendemos, muitas vezes, a acreditar. Henrique, acho, um pouco em cima disso que você acabou de falar, eu também tinha uma dúvida, né? Porque, pô, a gente tem o Império Persa, ele já está há centenas de anos, né? Tudo bem, ele foi se expandindo e com certeza você tem uma clareza maior sobre o tamanho dele. Mas você contrapôs, né? Você tem uma conquista extremamente violenta, rápida, em pouquíssimos anos, de um território imenso, em contraposição a algo que já está lá há centenas de anos, que tudo bem, foi se expandindo, foi se tornando maior, mas provavelmente tinha outra dinâmica de controle, de dominação e até mesmo política mesmo, sobre uma visão sobre o que era aquele espaço, né? Sei que eu estou falando uma pergunta longa, mas o que eu queria dizer é o seguinte, você acabou de falar, né? A gente às vezes vê ele como esse visionário. Beleza, tirando essa visão meio romantizada, você acha que chegou-se a ter em algum momento uma visão do que se queria fazer com esse território imenso, ou simplesmente estavam indo para frente e vamos até onde a gente conseguir, aquela coisa meio caricata de vamos chegar no fim do mundo, né? Sim, é um pouco difícil, né, de responder a essa pergunta pelo simples fato de que todas as fontes que nós temos à disposição são tardias já, né? Então nós não temos, por exemplo, acesso às fontes primárias, chamaríamos de repente Calístenes, o suposto sobrinho de Aristóteles que acompanhou Alexandre na expedição e que foi assassinado depois da deflagração de uma conspiração. Não temos mais o relato direto de Ptolomeu, por sua vez era ele mesmo interessado, né, numa narrativa que exaltasse os feitos de Alexandre e de Ptolomeu. Não temos mais nada disso. O que temos já são fontes tardias, então nós não temos sequer memórias do rei ou coisa do tipo. E mesmo se tivéssemos essas fontes, teríamos que questionar por que aquilo foi dito daquela maneira e em que momento foi dito, em que ocasião foi dito. Então, esse é um primeiro problema já de natureza mais imediata, né? Considerar a natureza das fontes. Aí, se nós passarmos desse questionamento, né, para saber exatamente o que os macedônios pretendiam ali, não me parece ser possível desvincular a mensagem que as fontes querem transmitir, já num período mais tardio, da vontade, digamos assim, macedônica de seguir adiante. Porque a ideia das fontes é realmente mostrar um Alexandre que não pode ser parado, ele não pode ser freado em momento algum, né? Então, separar essas duas coisas é um pouco difícil. Diante disso, a impressão que me dá é que, pela forma como a expedição se constituiu, talvez ela fosse sendo impulsionada passo a passo, né, até que não tiveram mais condições de avançar. Mas não porque Alexandre fosse um visionário à frente de seu tempo, não porque ele fosse um homem cuja vontade, cujo ímpeto não podia ser encerrado, mas porque na própria natureza da expedição conduziu sucesso após sucesso, não é? Vitória após vitória, a uma marcha acelerada e que trouxe muitos problemas ao fim e ao cabo, né? Para a própria saúde, digamos assim, do Império. Depois que Alexandre morre, né, não há sequer clareza sobre quem deveria sucedê-lo, não havia um herdeiro legítimo, né? O Alexandre IV é assassinado ainda infante e muito rapidamente o Império começa a se desfazer, tanto por guerras dos próprios sucessores, quanto por fragmentações dos reinos e impérios que se formaram depois, né? O próprio Império Seleucida ele foi fragmentado muito rapidamente, ainda no século III, né? Dando origem, por exemplo, ao reino da Báctria, né?
e depois ao reino da Pártia. Essa história é uma história emocionante do que acontece depois da morte de Alexandre, né? Mas é uma outra história, não é? Sim. Eu só quero dizer que não sei se há um planejamento, não é? Assim, durante a expedição asiática, eu tenho a impressão que as coisas são levadas no calor do momento, com decisões muito práticas ao fim e ao cabo, né? Eu achei muito interessante esse teu olhar sobre Alexandre, eu te agradeço por ele. Eu queria lembrar somente desse furo de reportagem que eu não sei no começo. Na verdade, o professor Henrique, ele está com um livro pronto, não sabemos ainda quando vai sair, né? Sobre exatamente Alexandre, foi também o motivo pelo qual nós quisemos conversar com ele agora. E a minha pergunta é simples, no teu livro você vai falar que o Alexandre era um bêbado? Não, eu já discuti o tema do alcoolismo macedônico, mais particularmente de Alexandre e dos reis helenísticos, num artigo que tratou o tema, na verdade, como uma espécie de topos literário nas fontes antigas, sempre que queriam apresentar um macedônio como ilegítimo ou algo do tipo, né? Então, ou tendo problemas de desmesura e, portanto, levando assim a uma interpretação mais sintomática, digamos, de um reino em falência ou coisa do tipo, né? Então, no livro, na verdade, eu me preocupo mais com a fabricação dessa figura de Alexandre nas fontes antigas. Portanto, no primeiro momento, quando as fontes começam a retratar esse Alexandre moderado, virtuoso, visionário, né, para depois caminharem para uma espécie de segunda fase da apresentação, esse primeiro momento é o que me interessa mais. Então, é um processo de fabricação de Alexandre nas fontes antigas, mas, sem dúvida, a discussão sobre o alcoolismo ela é interminável, como é também a discussão que sobre o que alguns classificam como paranoia ou megalomania, né? Alguns termos anacrônicos até, mas todos indicando algum tipo de desmesura, né? de falta de moderação por parte dos macedônios, e nesse caso particularmente com relação a Alexandre. Agora, isso tudo faz parte dessa dupla apresentação, né? De um lado, o rei virtuoso e moderado que deixa a Macedônia para a conquista do Império Persa, do outro, o rei que se isola mesmo pela obtenção do poder absoluto e em razão de uma espécie de corrupção moral, né, que sofre no Oriente. Então, a discussão sobre o alcoolismo, ela entra, na verdade, na segunda fase dessa dupla apresentação, e creio eu, mais um topos literário do que propriamente algo que pode ser historicamente verificável ou coisa do tipo. Henrique, eu preciso terminar, porque essa conversa está muito legal, dá para a gente falar de muita coisa, mas nosso tempo acabou, está estouradíssimo. A Fernanda não está aqui hoje para nos colocar freio, então eu deixei a coisa andar demais. Eu queria te agradecer. Está faltando a Fernanda mesmo hoje. Exato. Henrique, antes, só para a gente, assim, bem rapidamente, para os nossos ouvintes que quiserem, né, procurar mais sobre você, sobre o seu trabalho, tem algum lugar que eles te acham na internet? Como é que a gente diz para eles? Sim, eu não sou um sujeito muito visível assim, mas é possível localizar informações a meu respeito no site do Programa da Pós-Graduação em Metafísica ou do próprio Departamento de História. Eu acho que sites institucionais vinculados à Universidade de Brasília, e meu e-mail é muito fácil de achar, é o meu nome completo, Henrique Modanês, né, sem o Santana, henriquemodanês@gmail.com, ou simplesmente modanês@unb.br. Podem me escrever à vontade, que eu estou super à disposição. Tá bom? Muito obrigado, Henrique, pela tua participação. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente. Boa tarde. Obrigado. Este foi o episódio número 6 do podcast Arcai. Hoje falamos sobre Alexandre o Grande com o professor Henrique Modanês de Santana. Obrigado a todos que nos ouviram. Nosso próximo personagem será Dionísio I, sobre quem conversaremos com a professora Maria Beatriz Florenzano, da Universidade de São Paulo. Até lá! Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção de Fernanda Pio, Gabriele Cornelli, Gustavo Gomes e Susumu Matsui. Locução Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito
e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br. Até a próxima!